E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, foi divulgado na mídia certas informações, tá, em relação à guerra da China e Taiwan. E essas informações têm um peso danado. Talvez, tá, não dá para afirmar, mas talvez seja esse um dos motivos que não tenha levado a China a invadir Taiwan ainda. Por que você está falando isso, japonês? Vem comigo aqui para você descobrir, tá? A China retirou a promessa de não enviar tropas ou administradores a Taiwan se assumir o controle da ilha, mostrou um documento oficial, sinalizando a decisão do presidente Xi Jinping de conceder menos autonomia do que a oferecida anteriormente. Então você vê que a China tinha feito uma proposta antes, que agora essa proposta mudou, tá? Mas qual que é essa proposta, japonês? Vem comigo aqui para você sacar. A China havia dito em 2 livros brancos anteriores sobre Taiwan, no caso em 1993 e 2000, que não enviará tropas ou pessoal administrativo para se basear em Taiwan, depois de alcançar o que Pequim chama de reunificação. Essa linha destinada a garantir que Taiwan gozaria de autonomia, tá, depois de se tornar uma região administrativa especial da China, não apareceu no último livro branco. Então você vê que a China ela começou a tomar certas providências em relação a isso. Por quê? Se a China invadisse Taiwan e depois queresse manter regras sobre Taiwan, ela iria descumprir o que ela escreveu no livro branco. E nisso ela poderia ser chamada de hipócrita, mentirosa, um país sem palavra e etc. E você sabe que país sem palavras, que não cumprem o que falam, não honram com o que falam, dá consequências, dá consequência. Tá? Então você vê que a China não quer isso para ela. Porque como é que se fala assim? O moral da China em relação ao mundo já não está bom em determinados locais. E se ela faz um negócio desse, só piora. Só para vocês terem ideia, tá? Isso veio antes da guerra, tá? Da Ucrânia, ali, da Rússia invadir a Ucrânia. Isso veio bem antes, tá? O Japão, ele mudou o livro branco dele em relação à Rússia, por causa das ilhas. Então os russos, eles sabem que o Japão é um país hostil em relação à Rússia. Então toda ação que o Japão tomasse hostil em relação à Rússia, ele não seria novidade. Não seria novidade para os russos se o Japão tomasse alguma atitude hostil em relação à Rússia. Está lá no livro branco. Tá? Então é aquela velha história. Quem tiver dúvida, só dá uma olhada no livro branco do Japão. Vai entender o que eu estou falando. Começou na questão das ilhas. Claro que a Rússia cutucou, o Japão só revidou. E depois desse revide, ele mudou o livro branco e falou assim, agora é nosso pensamento em relação à Rússia. E a mesma coisa a China fez com Taiwan. Tá? Ela tinha um certo pensamento em relação a Taiwan, ela estava disposta a reunificar Taiwan, no caso assim, a China aceitar Taiwan de volta e manter os direitos de Taiwan. Só que agora não. Tá? Por quê? Taiwan cresceu pra caramba, tá? Daquela parte de chips. Os chips são usados como moeda de barganha hoje em dia, querendo ou não. Tá? Aí agora Taiwan, se for invadida, vai perder toda a tecnologia na construção de chips. E nisso vai beneficiar quem? China. Isso é fato. Tá? Não precisa, como é que se fala assim, ser muito inteligente para sacar esse tipo de coisa. As pessoas que vêm acompanhando essa parte política. Tá? Então nisso, a China já vai minar totalmente o poder de barganha de Taiwan em relação aos outros locais. Isso é, se Taiwan ainda conseguir manter o nome de Taiwan, tá? De acordo aí com que a China está demonstrando. Mas continuando, o Partido Comunista da China havia proposto, tá, que Taiwan poderia voltar, no caso assim, retomar o sistema sob o domínio de um modelo de um país, 2 sistemas, semelhante à fórmula sobre a qual a colônia britânica de Hong Kong retornou ao domínio chinês em 97. Mas vocês viram que deu muito certo, né? Ironicamente falando. Só que nessa parte do sistema
de Taiwan, de um país, dois sistemas, não está no white paper, tá? Você viu que fizeram a proposta, mas é diferente. Todos os principais partidos políticos taiwaneses rejeitaram a proposta de um país e dois sistemas. E ela quase não tem apoio público, de acordo com pesquisas de opinião. O governo de Taiwan diz que apenas o povo da ilha pode decidir o futuro. Uma linha do livro branco de 2000 que dizia: qualquer coisa pode ser negociada desde que Taiwan aceite que há apenas uma China e não busque a independência, também sumiu no último livro branco. Então você já deu para sacar que se Taiwan foi invadida e a China conseguir manter Taiwan sob seu domínio, acabou Taiwan. Por isso que eu falo, nem sei se Taiwan vai continuar sendo chamada de Taiwan. Tá? Vocês viram ali que a China mudou o livro branco dela de uma tal forma que não dê margem de dúvida, erro de interpretação em relação a Taiwan. A qualquer ato ou situação que a China faça em relação a Taiwan. Claro que depois de conquistada. Antes não pode. Tá? O Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan condenou o livro branco, dizendo que estava cheio de mentiras e de pensamentos, né, e desconsiderava os fatos. Apenas os 23 milhões de habitantes de Taiwan têm o direito de decidir sobre esse futuro, no caso o futuro de Taiwan, e nunca aceitarão um resultado estabelecido por um regime autocrático. O white paper, no caso o livro branco atualizado, é chamado de A Questão de Taiwan e a Reunificação da China na Nova Era. Tá? Nova Era é um termo comumente associado ao governo Xi. E espera-se que Xi, no caso Xi Jinping, assegure um terceiro mandato em um congresso do Partido Comunista no final deste ano. Então, dependendo das ações que o Xi fizer, ele pode usar Taiwan, tá, como exemplo, ou moeda de barganha. Fala assim: eu fiz, tá, eu sou o cara, entendeu? Eu faço e aconteço. Então, vocês veem que está perigoso? Está perigoso. Você vê que está cada vez mais perigoso para Taiwan, sim. Esse tipo de informação, se você parar para pesar, tem um peso muito grande, porque se a China invadisse Taiwan, pegasse Taiwan, ela não poderia fazer alguma coisa, porque senão seria chamada de hipócrita. Por mais que invasão acontecesse ali. Tá? Mas nesse caso agora não. Agora ela pode fazer o que ela quiser, quando ela quiser e da forma que ela quiser. Então você vê que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Aí é aquela velha história. Japonês, isso vai acontecer? Quem sabe? Por que eu falo esse tipo de coisa? Se você pegar uma informação aqui, eu te trago outra informação. Se você vai num outro jornal, você pega outra informação. Tá? E você vai montando um cenário. Em cima desse cenário, já dá para você fazer, estatisticamente falando, uma previsão. Né, de se pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E você vê que esse tipo de informação traz o quê? Um pezinho um pouco a mais para que aconteça a invasão. E antes, ela estava segurando um pouco a invasão. Porque a China não poderia fazer grandes coisas, mesmo se tomasse Taiwan. Agora ela pode. Então aquela velha história, os chips sendo usados como moeda de barganha, vai ganhar um valor ainda mais. Então tem que tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Por isso que eu trago as informações aqui baseadas em fatos. Tá? Eu não fico assim, fontes do tiozão do Zap ou fonte Arial. Tá? Então tome só cuidado com as informações. Eu vou trazendo isso para você e você decide da melhor maneira possível. Tá certo? A relevância da coisa. Eu trago porque é importante para nós que estamos aqui no Japão ficar sabendo. Porque se estourar alguma coisa não vai pegar ninguém de calça curta. Já está sabendo. E com isso já consegue tomar algumas providências de forma antecipada. Que providência seria essa? Não posso parar a guerra, não, mas você pode tomar certas providências no caso. Ou você pode estocar comida, você pode comprar algumas power banks, algumas baterias, como no caso assim, se acontecer algum problema, pode ser que aconteça com problema de energia, você pode fazer algumas coisas para a sua vida, economizar mais dinheiro, ou ver alguma reserva de passagem.
Tá? Porque se estourar alguma coisa, ó, pé embora pro Brasil. Porque a situação vai ficar feia no Japão? Vai ficar feia no Japão. E aquela velha história. Se o Japão for lá defender Taiwan, ninguém garante que a China não vai atacar o Japão. Da mesma forma que ninguém garante que a Rússia vai vir ajudar a China e não vai atacar o Japão. E aí? Tá? Então existem algumas variantes nesse meio que não dá como prever, não dá para prever isso. É igual a história da guerra da Ucrânia. Eu não sei por que a Ucrânia não está revidando a Rússia. E eu ainda não sei por quê. Porque a Ucrânia só está se defendendo. Eu não sei porque ninguém foi lá para atacar o raio da Rússia ainda. Já que estão falando que é guerra, é guerra. Então guerra vale tudo, vale tudo. Você vê que estão fazendo uma atrocidade danada com o povo ucraniano. Mas o povo russo está lá bonito. Por que não existe a retaliação? Claro que explodiram uma base russa agora na Crimeia tempos atrás. Mas foi um fato isolado. Diferentemente do que poderia estar acontecendo. Porque aquela velha história, a Rússia está confortável, ela está confortável. Aquela velha história, ninguém me ataca, meu país está confortável e eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Eu não preciso me preocupar com a defesa. Diferentemente da Ucrânia, que só está se defendendo, em vez de fazer um ataque. Ela só está fazendo os ataques dela dentro do território ucraniano, não no território russo. Se você está numa guerra, vale tudo. A partir da hora que você começa a cutucar o outro lado vai ter que destacar defesas para se proteger lá. Vocês entendem a situação? Então tem muita coisa que acontece que não dá para prever, né? Não tem como prever. Igual, mesma coisa aqui no Japão. Não dá para prever a situação que vai ficar. E pode ser que a coisa seja medonha, fique medonha, fique medonha. Pode ser que ninguém venha atacar o Japão, como pode ser que venha duas grandes nações atacar o Japão. E de rebarba a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte pode ser que não mande tropas, mas ela pode mandar os foguetes lá da Coreia do Norte. O povo que mora aqui no Japão cansou de ver foguete caindo no mar do Japão, que é da Coreia do Norte, nos testes balísticos da Coreia do Norte. Então, para poder atingir o Japão, a Coreia do Norte, pouco custa também. E aí? Então, vocês entendem como é que a coisa pode ser que fique perigosa pro lado de cá? Pode ser que fique perigosa. E as pessoas costumam não tomar ciência disso. Elas só tomam ciência depois que a bomba estoura. Depois que a coisa estourou, fica complicado. Porque se der alguma guerra, por exemplo, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo vai sair correndo para estocar comida. Isso é fato. Vai dar um desabastecimento danado no Japão a primeiro momento. E depois vai vir o quê? Inflação, comida mais cara, até as empresas conseguirem repor aquilo ali. Aí entra a velha história da oferta e demanda. Então vai dar um caos, vai dar uma confusão danada, tá, nesse Japão. Então as pessoas elas podem ir se preparando aos poucos? Pode. É aquela velha história. Não existe, como é que se fala assim, certeza de nada. Mas é aquilo. Se você estocou comida, não é perdido. Tá? Depois você consome aquela comida, beleza. Mas se estourou, você vai estar protegido. Protegido assim. Você vai estar resguardado na parte da comida, onde muitos vão ter dor de cabeça depois para conseguir comida. Ou pagar mais caro, etc. Então tem certos cenários que pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Tá? Por isso que eu já trago certas informações para vocês já ir se precavendo. Tá? E para não estender o vídeo mais, que já está crescendo de forma exponencial, vou ficando por aqui. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.